Max Verstappen basicamente dominou o GP do México de Fórmula 1 de uma forma incrível, mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que por culpa dele, Sérgio Pérez acabou sendo sabotado pela Red Bull no GP dentro de casa. Quer saber mais sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e realmente esse ano de 2021 tem sido bem interessante. A Fórmula 1 é conhecida, sim, por muitas vezes sacrificar o segundo piloto em decorrência ali do primeiro piloto. A gente lembra disso acontecendo com Rubens Barrichello e Michael Schumacher, também outras questões ali dentro da Ferrari e também em outras situações dentro da Mercedes. Valtteri, it's James. Mas o que nós não esperávamos é que a Red Bull fosse levar isso para o GP do México de Fórmula 1. Isso porque a maior parte dos fãs de automobilismo estavam torcendo por uma vitória de Sérgio Pérez, uma vitória dentro de casa, dentro do GP do México de Fórmula 1, que seria incrível se acontecesse. Entretanto, em decorrência de um problema que Max Verstappen teve no treino livre 3, acaba que Sérgio Pérez acabou tendo que pagar o pato e por isso teve um desempenho não tão bom assim na qualificação por esses e outros motivos. Mas é claro que eu vou contar tudo para você sobre isso, sobre essa situação específica, mas antes eu queria convidar você a deixar o seu like aqui embaixo, porque se você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e mostra para mais pessoas aqui dentro do YouTube, principalmente para pessoas apaixonadas por automobilismo como você. Além disso, se você ainda não for um inscrito no canal, você for aí parte desses 30% que não se inscreveram ainda, mas que continuam assistindo os meus vídeos, não perde sua oportunidade. Também se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações. A qualificação de Sérgio Pérez foi um pouquinho complicada. Ele foi atrapalhado sim por Tsunoda, o piloto ali da AlphaTauri. Acabou sendo muito criticado dentro da Red Bull. Todo mundo sabe que Tsunoda não atrapalhou realmente Sérgio Pérez dentro da pista, já que na verdade ele só saiu do traçado naquele local e aparentemente Pérez se desconcentrou um pouquinho. E também Max Verstappen acabou perdendo tempo por conta dessa confusão ali entre os dois pilotos. Mas segundo Sérgio Pérez, esse não foi um dos únicos motivos para ele ter perdido a volta da pole position naquela terceira parte da qualificação. Na verdade, segundo ele, o carro dele estava completamente diferente do que estava nos últimos treinos livres. Lembrando, inclusive, que Sérgio Pérez chegou a dominar o terceiro treino livre do GP do México. O carro não era o mesmo da terceira sessão de treinos, depois de termos que trocar a asa traseira, mas fizemos alguns ajustes na sessão. Mas como assim trocou a asa traseira? O que Pérez quis dizer com isso? Como assim trocou aquela parte do carro ali de trás? Então, eu vou falar mais sobre isso, mas antes que você me fale, isso é mentira ou algo nesse sentido, as fontes que eu utilizei nesse vídeo estão todas aqui embaixo na descrição. Fontes extremamente confiáveis, mas se você quiser ver mesmo na íntegra essa notícia, é só clicar aqui embaixo na descrição que tem todas as fontes. Mas o que basicamente aconteceu foi o seguinte: no treino livre 3, Max Verstappen teve problemas com a sua asa traseira. Aparentemente alguma coisa ali trincada na asa, algum problema que eles não quiseram especificar exatamente qual era. E justamente por conta disso, Verstappen talvez não tenha se saído tão bem assim no treino livre 3. Mas o companheiro de equipe dele foi capaz de dominar uma sessão de treinos inteira. Esse treino livre ali, a última sessão de treino livres, foi dominada por Sérgio Pérez dentro de casa. O que gerou muita esperança tanto para ele quanto para os torcedores ali à volta dele. E acabou que essa asa que foi quebrada de Max Verstappen foi transferida para o carro de Sérgio Pérez, ou seja, os dois pilotos trocaram de asa, justamente para permitir que Max Verstappen tivesse uma asa intacta para fazer a qualificação, enquanto Sérgio Pérez foi jogado ali às traças, vamos dizer assim, e ficou com uma asa que não estava tão boa assim, que com certeza pode ter causado uma perca de desempenho no carro dele e, consequentemente, não permitiu que ele fizesse a pole position. Max teve um problema com a asa dele no TL3 e eles me deram essa asa e não sei, desde a primeira fase da classificação, o carro nunca mais foi o mesmo. E antes do início do Q1, na verdade, tinham imagens ali da Fórmula 1 mostrando a Red Bull com alguma movimentação com relação à asa traseira dos dois carros. Realmente ficou claro, eles trocaram essas asas entre os dois pilotos da Red Bull. Realmente foi bem claro que isso aconteceu. Acabou que deu até mesmo para ver que a Red Bull tinha colocado uma fita, parecida com fita silver tape, na parte final ali da asa,
de Max Verstappen. Segundo a equipe, isso foi tudo por motivos de precaução, para que não houvessem maiores problemas naquela asa. Mas ainda assim é bem suspeito. Se a asa tivesse tão boa assim, tivesse em tão boas condições, Max Verstappen não precisaria ter trocado sua asa com seu companheiro de equipe. Além disso, ainda segundo a equipe, a asa não tinha quebrada como aconteceu lá no GP dos Estados Unidos. Não sei se você vai lembrar, mas teve essa polêmica sim. A asa de Max Verstappen acabou sendo quebrada por conta das trepidações, muito provavelmente. Não foi esse o caso, mas segundo Max Verstappen, no finalzinho do terceiro treino livre, aconteceu dela quebrar realmente. Não se sabe exatamente qual local que aconteceu essa quebra, esse desgaste ali da asa traseira, mas Max Verstappen confirmou que isso realmente aconteceu em algum momento. Elas quebraram após a terceira sessão, então tivemos que consertá-las e elas estavam praticamente novas para começar a qualificação. E como já disse, isso é realmente bem suspeito, a Red Bull ter optado por trocar a asa dos dois pilotos, sendo que ela já estava nova. Me cheira muito que é uma tentativa de manter uma visibilidade interessante, realmente manter uma reputação legal entre os fãs mexicanos da Fórmula 1. Acredito eu que se não houvesse diferença entre a asa dos dois pilotos, Max Verstappen não teria motivo para trocar com a de Sérgio Pérez, mas foi exatamente isso que aconteceu. Provavelmente a Red Bull já sabia que o desempenho da asa traseira de Verstappen, que estava quebrada, não seria o mesmo do desempenho de uma asa nova como a de Sérgio Pérez. E mesmo que os fãs de Verstappen tentem justificar que Sérgio Pérez tenha realmente quebrado uma asa traseira na primeira parte ali dos treinos livres, na primeira sessão, depois de um acidente, na verdade, bem bobo, na última curva do circuito, ainda assim é realmente muito triste perceber a Red Bull fazendo isso na casa do piloto mexicano. Claro que é totalmente compreensível a Red Bull tentar privilegiar o primeiro piloto que está concorrendo pelo campeonato mundial. A Ferrari já fez isso, Mercedes já fez isso e outras diversas equipes. Isso é totalmente normal, diversas vezes isso acontece realmente. Mas não deixa de ser muito triste a Red Bull ter que fazer isso justamente no GP, que é a casa de Sérgio Pérez, e que fez com que ele se tornasse o recordista de todos os tempos, sendo o primeiro mexicano a conseguir um pódio dentro de casa. Claro que justamente por conta disso, ainda assim a torcida ficou muito contente, teve uma comemoração parecida até mesmo com uma vitória para o piloto mexicano. Mas ainda fica esse questionamento aí, essa pulguinha atrás da orelha. Será mesmo que se essa asa não tivesse sido trocada, talvez Sérgio Pérez conseguisse ficar em uma posição um pouco melhor? Será que isso não poderia ter acontecido? Isso talvez a gente nunca vá saber. Talvez ele tenha uma oportunidade nova de correr pela Red Bull no ano que vem, nesse mesmo circuito. Mas aí o jogo muda. Vai ser um carro completamente diferente, da nova era da Fórmula 1 e, claro, um GP diferente também. A gente vai estar no mesmo circuito, mas a história nunca é a mesma. Então realmente a gente nunca vai saber o que iria acontecer. Eu só acho que é muito triste a Red Bull ter escolhido fazer isso justamente no GP, que é a casa de Sérgio Pérez. Mas eu queria saber a sua opinião. O que você pensa sobre isso? Você acha que a Red Bull foi justa em trocar essas asas? Você acha que isso é realmente uma postura normal de uma equipe de Fórmula 1? Ou você acha que foi uma sacanagem que ela fez para Sérgio Pérez e que na verdade deveria ter deixado o Verstappen com a asa que estava um pouquinho quebrada, já que eles puderam consertar? O que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Olha, a gente precisa pensar um pouco mais sobre os resultados que a Red Bull teve nesse fim de semana, mesmo com esses problemas de Sérgio Pérez. Mesmo com essa asa um pouco quebrada e com certeza algumas dificuldades para guiar o carro na qualificação, ainda assim Sérgio Pérez teve sim um bom resultado, né? Conseguiu ficar na quarta colocação, logo atrás do seu companheiro de equipe, o que foi sim um bom resultado. Claro, ele poderia ter tido um resultado um pouco melhor se tivesse com a asa que ele tinha ajustado o seu carro, talvez conseguido ali uma terceira posição ou talvez até mesmo segundo lugar, por exemplo, na qualificação. Mas isso não vem ao caso. O importante é nós analisarmos também qual foi o resultado na corrida em si. Ele largou da quarta posição e justamente por conta daquela rodada de Valtteri Bottas, ele teve a oportunidade de pular para a terceira e quase ultrapassou Lewis Hamilton nas voltas finais do GP. Então, aparentemente, mesmo com esses problemas ali na asa traseira, ainda assim ele tinha um carro extremamente veloz, muito rápido e que dava a ele condições
de disputar uma dobradinha da Red Bull. Agora, se é justo ou não, isso já é outra história. Eu achei triste ser a casa do Sérgio Pérez e ainda assim eles terem trocado a asa traseira dele por uma que estava quebrada. Mas de qualquer forma, faz parte do jogo. A equipe muitas vezes precisa privilegiar um piloto em decorrência do outro, ainda mais considerando um ano em que tem o teto orçamentário, ou seja, as equipes não podem ultrapassar um gasto que já é delimitado no início do ano. Acaba que a Red Bull talvez não tenha querido mesmo trocar a asa de Sérgio Pérez por uma nova, tentando economizar para que no ano que vem eles consigam fazer novas atualizações do carro da nova era da Fórmula 1. Mas enfim, se você não sabe exatamente o que aconteceu nesse GP do México, eu fiz um vídeo explicando tudo sobre os melhores momentos desse GP e você pode acessar esse vídeo clicando aqui em cima nesse card. Além disso, se você ainda não conhece esse canal, não esquece, já se inscreve aqui embaixo no botão vermelho e ativa o sininho para todas as notificações. Dessa forma o YouTube vai te lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no Hora do Piloto. E claro, não deixe de curtir esse vídeo. Quando você curte, o YouTube entende que ele é muito bom e dessa forma mais pessoas conhecem o meu trabalho. Fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.